Pessoal, bom dia, tá? Vamos começar a aula agora, né? Não tem como a gente tá aguardando todos entrarem para que a gente possa dar início, então vamos começar e as pessoas que forem chegando vão entrando, tá? E assim nós vamos seguindo. Pessoal, na aula passada, tá? Nós vimos o último assunto que nós vimos foi aquele cálculo de tempo, né? Quando nós vamos fazer um financiamento, que nós já sabemos, por exemplo, qual a quantidade de parcelas, qual o valor que se quer pagar e obviamente, quanto tempo vai ser pago esse financiamento, porque nós temos o NPR, tá? E nós temos o PGTO. Então, o NPR, ele calcula tempo, que foi isso que nós calculamos na aula passada. Então, levarem aí o exemplo, tal. Nós temos aqui, por exemplo, uma 0,8%, a mensalidade aqui, digamos, de um financiamento de uma casa no valor de 100 mil aí, ó. O valor da parcela vai ficar de R$ 1.000, e aí, consecutivamente, quantas parcelas serão pagas ao todo. Então, observa lá que a taxa de juros está bem alta também, ou seja, 0,8, por isso, observa que ele dá mais que o dobro aí, então a gente compra uma casa de 100, terminamos pagando aí 201 parcelas de R$ 1.000, ou seja, pagou um pouquinho mais que o dobro. Mas isso daí porque o juros está muito alto. Se a gente conseguir aqui, por exemplo, diminuir, vou colocar 4, tá? 0,4%, observa que os juros ele diminuiu bastante e apenas em 0,4% de abatimento nos juros, você pode observar aí que de 100 mil a casa vai valer 127 mil. Então, nesse caso aí ficaria mais viável. Só para vocês verem como é feito esse cálculo. Aqui na coluna H, por exemplo, H e I, eu coloquei aí o inverso, tá? Então, o NPR, ele calcula tempo e o PGTO, ele calcula o valor da parcela, ou seja, o valor a pagar. Por exemplo, um carro vale 45, tá? Quando se fala em valor disponível, digamos que foi a entrada que você vai dar para comprar o carro, tá? Você quer dividir esse carro em 12 parcelas e a taxa, ou seja, os juros mensais é de 3%, tá? Então, é alto também. Aí a gente vai descobrir aqui quanto é que vai ficar o valor de cada parcela no financiamento. Então, tanto o NPR quanto o PGTO são os cálculos que são utilizados para financiamentos, tá? Um é para descobrir quantidade de parcelas e o outro o valor a pagar. Então, primeiro, eu fui me empolgando aqui, só gostaria de saber se todo mundo está vendo aí a janelinha do Excel, tá? Todo mundo aí consegue visualizar direitinho? Só para ter certeza aqui do que vocês estão prestando atenção. Tá. Beleza, Jorge. Beleza, Vitor. Vamos lá. Então, ó, se vocês seguirem o Excel aqui, ele vai nos ajudar bastante. Por exemplo, se eu não é isso? E eu colocar aqui, ó, PGTO. Só em colocar aqui, ó, ele já mostra pra gente, por exemplo, a formulazinha de PGTO. Então, eu vou dar 2 cliques aqui e ele, ó, já na sintaxe aqui da fórmula, ele já mostra o que é que nós temos que utilizar. Por exemplo, taxa. Então, vamos lá, ó, dá um cliquezinho em taxa. Ponto e vírgula, ou seja, qual os juros, né? Em seguida, o NPR. Pessoal, o NPR não é o tempo, né? Então, o tempo aqui é 12 meses, ó, tá? Aí nós temos aqui, por exemplo, valor presente, tá? Que é o valor disponível, que é o financiamento, ou seja, a entrada do. Aqui nós temos o valor futuro, quanto vai ser a casa, tá? Então, observe que ele já vai dar todo, aliás, quanto vai ser o carro. Então, dá toda a estruturazinha pra gente ir seguindo, tá? Não tem muito mistério, não. Quando a gente tecla Enter, observa que o valor de cada parcela vai ficar de R$ 4.677. Aí você vai dizer o seguinte, professor, mas comprar um carro com uma parcela de R$ 4.677 é muito. Pessoal, o carro aí está sendo parcelado em quanto? Está sendo parcelado em 12 vezes, tá? Então, comprar um carro, por exemplo, parcelado em 12 vezes, o valor da parcela vai ficar alto mesmo. Só para a gente ver aí quanto vai ficar o valor do carro, tá? Eu vou fazer aqui uma formulazinha. Eu vou colocar aqui, ó, o valor da parcela vezes
Ou melhor, vou fazer o seguinte aqui, tá? Como tem dois operadores que nós vamos utilizar, vamos fazer aqui, ó. O valor da parcela vezes a quantidade de parcelas, tá? Menos os 15 mil reais que foi, aliás, vamos colocar mais aqui, ó, mais o valor que foi dado de entrada aqui, ó. Vou teclar Enter. Olha só que nesse caso aí, 12, algo errado aqui. E aí o carro estaria saindo mais barato ainda, né? Então tem uma fórmulazinha aqui que eu errei. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Por aí. Vou fazer só isso aqui, fazer mais fácil. Vezes a quantidade de parcela. Vamos lá. Observa que ele sai 56 mil reais, tá? 56 mil reais, mais os 15 mil que foram dados de entrada, tá? Aí você observa aí que o carro vai sair por 60 mil reais. Então, um carro que vale 45 mil, quando você terminar de pagar, você vai sair com ele no valor de 71 mil. Então, nesse caso, praticamente você paga quase o dobro. Funciona o financiamento, tá? Aí suponhamos que aqui você diz o seguinte: eita, mais 24, aliás, 12 parcelas ficou muito pesado para mim. Eu vou colocar aqui 24 parcelas, tá? Quando eu coloco aqui 24 parcelas, o valor da parcela diminui, tá? O valor desceu para 2.190. Em compensação, o valor total, observa que já aumenta, tá? Então, observa que agora já ficou 69 mil. Aí se eu colocar aqui, não, eu quero colocar em 36 parcelas. Observa que ele já, tá vendo, ó, vai diminuindo o valor da parcela. Então já ficou lá 1.398. Então quer dizer, é exatamente dessa forma que os bancos financiam, né? Exatamente dessa maneira aí que ele vai sabendo qual é a parcela que a pessoa vai pagar, qual é o financiamento e tal, tá? Então os bancos utilizam o NPR e o deixa eu ver aqui que teve uma coisinha que eu acho que eu errei aqui, tá? Deixa eu ver, eu acho que eu errei um aqui que é um tipo. Deixa eu ver isso mesmo. Não muda nada não. Vamos lá. Então nesse caso aí, ó, se fosse comprar o carro de entrada e parcelando em 36 vezes, o valor da parcela ficaria de R$ 1.357. Realmente o pessoal, quando vai comprar um carro, divide lá em 72 parcelas e observa o valor aqui que ainda ficou bem alto, mas comparado aos 4 mil que estava lá, baixou bastante, tá? Todo mundo compreendeu aí como é feito o cálculozinho como é feito o cálculo do PGTO? Todo mundo aí entendeu, pessoal? Dá um feedback aí, por favor, se vocês compreenderam. Maria compreendeu. Vamos lá. Lucas compreendeu. Tranquilo, tá? Então anotem aí, por favor, Joelma também. Anotem aí, por favor, o exercício que vocês devem fazer, tá? Pelo menos o meu aqui está na página 111, tá? Provável que o livro de vocês aí, a sequência seja um pouquinho diferente, mas ele vem lá, por exemplo, uma planilha com o nomezinho, ó, guardando dinheiro, ou seja, se você guardar um dinheiro, daqui a quanto tempo, quanto é que você vai ter na conta e tal. E no meu é página 111. E tem aí pagando uma dívida, ou seja, um utiliza o NPR, tá? E o outro utiliza o PGTO. Quem tiver com o livro aí, confirma, por favor, em que página está esse exercício? 98. 98, né? Pronto. Então, pessoal, ó, exercício aí da página 98 para vocês responderem e enviar para mim. Ok? O segundo exercício aí, que tem apenas para vocês descreverem, por exemplo, ele dá uma situação aí, ele pede para você montar uma planilha, tá? Qual é o valor por mês a ser pago no financiamento? Tenta fazer essa também, tá?
ele dá os dados para você montar a planilha. Vamos lá. Pessoal, continuando, tá, no livro aqui, continuando no livro, nós temos aqui uma função, pedi aqui mais uma planilha, nós temos aqui uma função chamada de proc, tá? Então, nós temos 3 procs aí para a gente calcular. Um proc, ele calcula, aliás, proc não, ele na verdade não vai calcular, tá? Ele só vai procurar algo, buscar algo. E nós temos o proc, nós temos o proc-v e nós temos o proc-h. Então, o proc, particularmente falando, vocês vão ver que ele não é muito empregado, não é muito utilizado, porque ele pode não dar ele pode não dar um valor exato, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Então, basicamente, o que é que nós vamos usar mais? Nós vamos usar um proc-v, nós vamos utilizar também um proc-h, porque o proc-v é uma procura na vertical. Então, vertical são colunas, tá? E o proc-h é uma procura na horizontal, ou seja... Então, tanto o proc-v quanto o proc-h, ele só dá resultados exatos. Aliás, na verdade, a gente pode definir se a gente quer um valor exato ou um valor aproximado. Mas o proc, ele pode não dar um valor exato, vocês vão entender como é que funciona. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, produtos de informática, tá? Deixa eu só dar um ajustezinho aqui, tá? Assim mesmo. Aí eu vou colocar aqui, ó, código, tá? Depois do código, vou colocar aqui descrição, vou teclar Enter, tá? E aqui eu vou colocar os códigos. Isso daqui simula, pessoal, como se fosse aquele sistemazinho de mercado, de farmácia ou de loja como um todo, né? Quando você chega lá, digita-se o código do produto ou passa no scannerzinho lá e ele já identifica quanto custa aquele produto, tá? Esse tem no estoque. Basicamente isso. Certo? Deixa eu só digitar aqui para a gente simular essa parte. Então, aqui, alguns produtos de informática com o código, tá? Com o código, deixa eu ver aqui, processador, com o código e o produto, tá? Deixa eu só colocar aqui. E aqui eu vou colocar, por exemplo, ó, pesquisa de produtos pelo código. Isso quer dizer que nós vamos fazer, tá, as pesquisas, ou seja, buscar produtos aqui, pesquisar se os produtos ele tem ou não a partir do... Então, eu vou aqui, ó, colocar o sinal de igual, vou colocar aqui um proc, observe que nós temos aqui, ó, proc-h, nós temos proc-v, nós temos proc-x, então assim, é uma variedade muito grande, tá? Aí, olha só, valor procurado, então, aí, será os códigos, ou seja, eu vou procurar pelos códigos, então eu vou selecionar aqui, ó, todos os códigos, vou digitar também, ó, do A3 ao A6, que é onde está todos os códigos. Suponhamos que você vai fazer de uma empresa, trabalhar fazendo uma planilha de uma empresa, sempre lembre, ó, só ler assim, valor procurado, tá? Aí eu coloco aqui um ponto e vírgula, tá? Ele tá aqui, o vetor procurado, porque pode ser um ou outro. Aí vem aqui, ó, vetor de resultado. Qual é o vetor de resultado, tá, pessoal? Aqui uma coisa, peraí, coloquei ela no lugar errado, vou colocar aqui, tá? Porque é aqui que eu quero ter o resultado. Tá achando estranho aqui. Então, igual, vou voltar aqui, tá? Proc, aqui, ó, valor procurado, na verdade, é esse daqui, ó, que é onde a gente vai digitar, tá? Ponto e vírgula, aí agora sim vem o vetor de procura. Por isso que eu li aqui e achei um negocinho estranho. Vamos lá. Então, valor de procura. O valor procurado na célula D2 eu vou procurar um valor. E esse valor, onde é que eu posso encontrá-lo? Entre as células A3 e A8, tá? Aí, ponto e vírgula, vetor de resultado. Quer dizer o seguinte, quando ele... O valor que eu quero, o que é que ele vai me dar como resultado? Então, ele vai me dar um valor correspondente, tá?
Então, aqui, ó, vou selecionar o que eu quero ter como resultado, ok? Apenas isso daí. Vou fechar um parênteses, tá? E observe que aqui ele vai dar como se fosse um erro, ou seja, ND, ou seja, nada foi encontrado, mas porque eu não digitei nenhum valor ainda para ser procurado. Vou colocar aqui o valor 10 para o tecla Enter. Observe que ele já descobriu o mouse aqui para gente, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, 30, vou colocar aqui 30. Observe que ele já encontrou aqui também o gabinete. Se eu colocar aqui, por exemplo, 20, vou colocar aqui 20, observe que ele dá um monitor. Então, ele está dando o valor exato. O problema é quando você digita que ele não tem o produto. Aí o PROC ele vai dar o valor aproximado. Por exemplo, eu vou colocar aqui 14, ó. Vou colocar 14. Observa que não tem esse código. Ele dá uma, tá? Então é o valor aproximado para baixo. Observe que o 14 está mais próximo do teclado, mas é o valor aproximado para baixo. E aí observe que não existe esse 14 aqui. Então o ruim da gente trabalhar com o PROC é isso daí. É que se ele não tiver o valor, ele vai dar um valor aproximado, tá? Aí você imagina, por exemplo, ir a uma farmácia comprar, por exemplo, um paracetamol e a menina olha no sistema e diz, não tem paracetamol não, mas tem dipirona. Então vai que você seja alérgico, por exemplo. Então ele vai dar um valor aproximado aí, ou seja, um dado correspondente, tá? O parecido, digamos assim. Então o PROC aí ele não digamos, útil por isso, tá? Porque ele vai dar um valor aproximado aí, o que pode confundir todo o cálculo, digamos assim. Beleza? Pessoal, entenderam esse PROC? Pessoal, todo mundo entendeu aí como é que funciona esse PROC? Me dá um feedback aí, por favor. Beleza, Maria entendeu. Quem mais entendeu? Vitor. Tá? Beleza, só um minutinho aqui, peraí. Joama, tem sim, vou repetir, tá? Vou apagar aqui e vou refazer, tá, Joama? Ficar mais fácil. Reexplicando aí. Então, olha só, o PROC, tá? Ele vai apenas procurar, ele não calcula, tá? Ele não faz nenhum cálculo, ele só vai buscar. É uma função que a gente usa como função de pesquisa, tá? Nós utilizamos para pesquisar. Então, ó, vou clicar aqui em OK, tá? Quando eu clicar aqui em OK, eu vou lá, ó, PROC, tá? Ó, vem aqui, dou 2 cliques. Eu sempre incentivo para que vocês usem essa questão de dar os 2 cliques aqui na função, porque consecutivamente ter todo um abaixo a seguir, ó, abaixo aqui a seguir, e é só ir lendo. Então, por exemplo, Joelma, eu quero procurar, e o que é que eu vou procurar? Então, eu quero procurar o valor que for digitado aqui na célula D2, tá? E esse valor, onde é que eu posso encontrá-lo? Então, ó, vetor de procura, tá? Quando a gente, se você observar onde tem valor, é porque a gente só usa apenas uma fórmula. Aliás, apenas célula. Quando tem vetor, é uma sequência de células. Então, por exemplo, quais locais esse valor que eu quero, tá? Lá na D2, eu posso encontrá-lo. Então, aqui, ó, não é código que eu estou procurando, ó. Aí eu seleciono lá todos os códigos. Coloco um ponto e vírgula, tá? E quando eu encontrar o valor, qual vai ser o próximo passo? Vai ser me dar um resultado. E onde está esse resultado? Então, eu vou procurar aqui, ó, vetor de resultado. Então, os resultados estão aqui. Eu estou procurando um produto pelo código. Então, eu digito o código e ele vai me dar o produto. Então, ele vai procurar o vetor de procura é da A2, aliás, da A3 a A8, e o resultado é de B3 a B8. Então, ponto e vírgula, tá? Aliás, ponto e vírgula não, né? Só fecha aqui que já está o resultado. Fecho aqui o parênteses, teclo Enter, aí você vai dizer, professor, deu erro. Não, não deu erro, tá? É porque observa que aqui ele não encontrou nenhum código em branco, tá? Por isso que ele deu aqui nada encontrado.
Aí eu vou lá, eu coloco 10, observa que ele já me dá o mouse, coloco lá 15, tá? Observa que ele já dá o teclado. Se eu colocar 30 agora, observa que ele já dá o gabinete, então observa que ele vai procurar. Mas a parte falha dele é quando a gente digitar um valor que não existe na sequência, como por exemplo 22, vou teclar Enter, observa que é o monitor, mas o monitor é o 20, tá? Então ele pegou o valor aproximado para baixo, ou seja, o menor valor abaixo dele, e já deu como resultado. Se eu colocar aqui 34, por exemplo, ó, 34, ele vai me dar o gabinete, porque é o valor aproximado para baixo que ele vai encontrar. Então, isso é o problema, é quando digitar um valor que não existe e ele dá outro valor, tá? Ou dá um valorzinho aí que não seja o que a gente deseja, ok? Entendeu, Joelma? Joelma, entendeu? Beleza. Então vamos continuar. Por isso que eu quero que vocês interajam comigo, para saber se vocês estão entendendo, se não estão entendendo, e assim por diante. Aí, olha só, eu aconselho, ao invés de você usar apenas o PROC, que você possa utilizar o PROC-V, porque o PROC-V, ele pesquisa na mesma estrutura do PROC, ou seja, na vertical, que são nas colunas, tá? Mas ele só dá o valor se ele tiver. Se ele não tiver, ele vai informar, ou seja, vai dar aquele errozinho que não existe o valor. Então, ele só pode dar o valor se for exato. Vou fazer o seguinte, aliás, na verdade, só para... Vou fazer aqui para vocês o seguinte, tá? Vou voltar aqui na planilha que eu estava, eu vou só criar aqui, ó, se vocês... Eu vou só criar aqui uma coluna para que eu possa adicionar mais um... e vocês verem que vai ser mais interessante. Aliás, mais uma coluna. Vou inserir duas colunas aqui, tá? E observe que o fato de eu inserir uma coluna não queira dizer que os dados, ou melhor, o resultado aqui vai dar errado. Não vai dar errado, tá? Vamos lá, vou apagar aqui, eu vou só colocar aqui os valores. Então, por exemplo, digamos que o mouse custa R$20, um teclado custa 25, deixa eu ver mais aqui, um monitor ele custa R$400, tá? Um processador custa R$1.000, um exemplo. Depois que custa R$250 um gabinete e uma placa-mãe 150, colocar 180. Beleza. Outra coisa que vocês devem lembrar aí é que não precisa a gente estar preocupado em colocar o R e o cifrão, tá? Porque basta depois da digitação a gente selecionar aqui, tá? Eu seleciona, vem aqui ó, no grupo de ferramentas de números, tá? E aqui a gente clica nas moedinhas, ou seja, o formato de contabilização. E aí observa que ele já dá o resultado para mim, tá? Eu vou só organizar aqui, por exemplo, aqui vai aparecer o código. Vamos lá. Aqui vai aparecer o código. Aqui vai aparecer a descrição. Tá? E aqui ele vai aparecer o valor. Ok? Então vamos lá. Tudo aqui vai depender do código para ter como resultado, tá? Então vou lá, ó, coloco igual. Dessa vez, pessoal, nós vamos usar o que está aqui abaixo, tá? Então vou dar 2 cliques aqui no PROC-V e ele diz o seguinte: valor procurado. Qual é o valor procurado, tá? O valor procurado vai ser o F2, aliás, o F3 dessa vez, tá? Então, ó, ponto e vírgula, matriz de tabela. Nesse caso, pessoal, a matriz de tabela, ela não corresponde a apenas uma coluna de busca, tá? Então, a matriz de tabela, ela quer dizer o seguinte: eu quero que você me diga todos os dados, ou seja, todos os dados onde eu vou encontrar esse valor. Aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou selecionar da A3 até a A9, tá? Isso daqui é a matriz da tabela. E por que a gente trabalha a tabela? O próximo, ele vem aqui, ó, número de índice de detalhe. A nossa busca que nós estamos fazendo agora, ela é por colunas, tá? Então, independente de onde os dados começam, se eles começam na coluna A, ou na coluna L, ou M, ou N, não importa qual é o número da coluna. Vocês vão contar, tá?
quantas colunas existe existe na planilha e qual o número da coluna que você quer ter como resultado, tá? Ou seja, por exemplo, aliás, você quer ter como busca. Não, resultado mesmo. Vamos lá. Aí observa aqui, ó, nós temos aqui, ó, A, B e C, tá? Que são as colunas que têm todos os dados da tabela. E aqui eu vou querer ter como resultado, tá, pessoal? Eu vou querer ter como resultado a coluna B, tá? Que vai ser a descrição, certo? O que acontece? Eu vou contar, tá? Coluna A corresponde a 1, coluna B corresponde a 2 e coluna C corresponde a 3, tá? Então, nesse caso, eu quero ter como resultado os valores que estão na coluna 2, ou seja, na coluna B, tá? E aqui, ó, no número do índice, eu vou colocar o número da coluna que eu quero ter como resultado, ou seja, a coluna 2, tá? Vou colocar aqui um ponto e vírgula, e ele vai me dar uma opção aqui dizendo o seguinte: se eu usar o nome verdadeiro, ele vai dar uma correspondência. Então, se eu usar essa correspondência aproximada, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no PROC. Se ele não tiver o valor exato, ou seja, o código exato, por exemplo, um 10, aí eu digito 12, então ele vai dar o 10, que é o mouse, tá? Ou, por exemplo, se a gente colocar a correspondência em falso. Quando eu coloco em falso, ele só pode me dar uma correspondência exata. Se ele tiver o código, ele dá o resultado. Se ele não tiver o código, simplesmente não vai ter resultado nenhum. Então, o mais interessante é a gente usar o falso, porque senão ele vai dar o mesmo resultado do PROC, tá? Então, apenas isso daí. Aí eu vou fechar o parênteses, tá? Vou fechar, vou teclar Enter, e observa até agora que nada foi encontrado, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o 10, observa que é o mouse, tá? Agora eu vou colocar o 15, tá? Observa que é o teclado, mas eu vou colocar agora, por exemplo, 19, tá? Sabemos que não existe esse código lá 19. Quando eu coloco, ele diz nada. Ou seja, não existe esse produto no estoque, tá? ou, por exemplo, na loja. Simplesmente por ele não encontrar o código. Então, agora, ele só dá se for o código exato. Agora, veja bem. Se eu vim aqui, ó, vou dar 2 cliques aqui e eu vou mudar de falso para verdadeiro, tá? Vou mudar de falso para verdadeiro. Vou teclar Enter. Observe que agora ele dá o resultado. Então, eu não tenho o 19, mas ele deu o teclado aqui como resultado. Fez o mesmo papel do PROC. Então, não é interessante, tá? Vou apagar aqui novamente e vou colocar o falso, porque o falso é o valor exato. Ele só dá se ele tiver. Então, colocar 20, aí agora ele tem, agora ele dá resultado. Certo? Pessoal, entenderam aí? Entenderam aí como é feito o cálculozinho do PROC? Vamos lá, pessoal. Feedback. Todos entenderam aí, por favor? Beleza. Eu vou fazer a próxima coluna ali para vocês fecharem esse aprendizado aí, tá? Então, ó, agora eu quero que ele me diga, por exemplo, lá numa loja, quando o vendedor ele procura por um produto, então ele digita lá o código, ele já diz o seguinte: quanto se tem o produto, né? Qual o nome do produto, ele diz também qual é o valor do produto e ele diz também quantas unidades existe desse produto em estoque. Então, se nós colocássemos ali uma coluna dizendo assim, quantidade em estoque, por exemplo, nós poderíamos ter o resultado também, ter a quantidade de estoque como resultado. Aí eu vou aqui, eu quero descobrir agora qual vai ser, tá? Qual vai ser o valor de cada produto. Pessoal, a fórmula é a mesma. A única coisa que vai mudar vai ser o número do índice, que eu usei o número de índice 2, ou seja, para dar o resultado como a descrição, e agora eu vou utilizar o índice 3 porque eu quero ter como resultado o valor. Então, ó, igual, aí eu vou lá, o PROC-V, aqui, ó, PROC-V, de 2 cliques, aí valor procurado, tá? Eu vou colocar o código como valor procurado. Em seguida, vem matriz de tabela, seleciono os mesmos dados da tabela, ok? Ponto e vírgula.
Aí o número do índice, tá? Que nós utilizamos o 2 agora há pouco, porque nós queríamos ter como resultado a descrição, eu vou usar agora o 3, porque lembrando, ó, coluna A corresponde a 1, coluna 2 corresponde a 2, aliás, coluna B corresponde a 2, coluna C corresponde a 3. Então, agora eu quero ter como resultado o 3, tá? Então, coloquei lá o 3. Ponto e vírgula, e eu quero que seja o valor exato. Vou dar 2 cliques, fechar o parênteses e teclar Enter. Aqui eu já posso definir também como estilo de moeda. E observa que quando eu colocar aqui, por exemplo, 30, vou colocar lá o 30, tá? Observa que ele já disse que é o gabinete e que o gabinete custa R$250. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 10, tá? Observa que lá 10, ou seja, é o mouse, e o mouse custa R$20. Se eu colocar agora aqui, por exemplo, 35, observa que ele já vai dar, ó, a placa-mãe como resultado, tá? E o valor da placa-mãe custa 180. Então, veja aí que é super interessante, tá? E bem prático essa questão da gente poder criar um sistemazinho de busca. Beleza, pessoal? Outra ideia, ou outra possibilidade seria o seguinte: digamos que essa tabela de produtos, ela tivesse uma outra planilha. Digamos que você quer organizar, tá? Você quer colocar esses produtos, ou seja, a tabela de produtos em uma outra tabela, e deixar essa planilhazinha aqui só para fazer a busca. Pode criar um layoutzinho bonitinho, mais na frente eu vou mostrar para vocês que essas grades elas podem sumir, tá? Vocês podem desativar as barras. Então, faz um sistemazinho de gerenciamento de loja no Excel. Tudo isso é possível. Então, todos entenderam aí como resolver a questãozinha do PROC-V? Pessoal, todos entenderam aí como resolver a questão do PROC-V? Vamos lá. Sim, professor. Mas nesse caso eu poderia também utilizar, tipo, nas pesquisar por, no caso, já a descrição mesmo do produto, né? Pode, isso é você ter como valor de procura, tá? Ao invés de ser a coluna A, que é de código, você ter a coluna B, que seria a descrição. Uhum. Poderia ser. Na hora de você criar, você que define de que forma você quer criar isso daí. Certo? Certo. Entendeu? É bem facilzinho aí essa parte. Uhum, entendi. Entendeu, né? Pronto. Pessoal, outro exercício aqui para vocês, tá? Na sequência, no capítulo 4 aí, vai ter um outro exercíciozinho que é apenas localizando pessoas, tá? E aí anotem para vocês fazerem também aí, do capítulo 4, tá? No capítulo 5, esse capítulo 4 aí foi bem pequenininho, ele já começa com o PROC-H. O PROC-H, ele não me deu exemplos, mas aí a gente vai bolar aqui um exemplo para vocês entenderem como é que funciona. Ok? Então, deixa eu pedir aqui mais uma planilha para vocês entenderem como é que funciona o PROC-H. Então, o PROC-H, ele corresponde a uma procura por linha e não por colunas mais. Então, digamos que nós colocamos aqui, ó, por exemplo, tabela de vendas por vendedor, por exemplo. Vou colocar aqui, por exemplo, eu vou dizer que... Deixa eu só colocar aqui. Pronto, vou colocar aqui. Vou começar aqui, na verdade. Vou colocar aqui Maria. Vamos lá. Vou colocar aqui Vitor. Vou colocar aqui Joelma. Vou colocar aqui Daniel, acho que está online aqui. Deixa eu só verificar. Isael e Lucas. Vamos lá, Isael e Lucas. Vou colocar aqui, ó. Isael e Lucas. Vamos lá. Em janeiro, vou colocar aqui, ó. Aliás, lembrando que não precisa a gente colocar aqui 4 meses, digamos assim, tá? Digamos que a Maria vendeu em janeiro, eu vou inventando aqui, tá, pessoal? 5 mil, eu não tô nem olhando aqui, depois vocês veem que cada um vai vender.
colocar uma média aí. Fevereiro. Ó, depois a gente, só para ter alguma coisa em pesquisar. Assim, colocar aqui. Vocês imaginem, por exemplo, nós estamos. Isso aqui ficou exagerado. Vocês imaginem, por exemplo, tem umas sapatarias aí em Arapiraca que tem lá uns 2.000 vendedores dentro da loja. Tem mais vendedor do que cliente. Aí imagina que o cara quer gerenciar quanto cada vendedor vendeu. Então ele quer ter esse controle aí, que eu sei que ele tem lá. Não sei de que forma, mas ele faz esse controle aí. Eu vou só fazer o seguinte, pessoal, não gosto de sofrer muito, tá? E aí eu vou querer somar todos os valores de todo mundo, ou seja, o quanto cada um vendeu. Selecionei todos os valores. Aqui no lado superior direito tem aqui, ó, como se fosse um 3 ao contrário. Eu vou clicar aqui, ó, e eu quero somar, tá? Poderia clicar direto nele. E observa que ele já dá aqui o valor que cada um vendeu, tá? Ó, converti em estilo de moeda. E aí vocês vão observar que já tem lá as fórmulas, tá? Ó, as funções, ó, soma para calcular o da Maria, tem a função soma para calcular o do Vitor, tem outra função soma para calcular aqui o soma da Joelma e assim sucessivamente. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, quem vendeu mais foi o Israel. O Israel vendeu aí R$121 mil. Mas vamos lá. E eu quero fazer uma pesquisa para saber, ou seja, para descobrir individualmente quanto cada um vendeu, tá? Então, posso vir até aqui, ó. Nome, vamos lá. Nome vendedor, aliás, vou colocar só vendedor. Vendedor, tá? Aqui vai aparecer o nome e aqui vai aparecer o valor que ele vendeu, ok? Então eu quero saber quanto foi que cada um vendeu, beleza? Vamos lá. Aí olha só, eu vou colocar agora aqui, ó, um PROC-H, tá? Porque vai ser uma pesquisa na horizontal, ok? E ele diz o seguinte, valor procurado. Aí aqui eu vou digitar o nome do vendedor, tá? Qual é o valor que eu estou procurando? Aí eu vou digitar o nome do vendedor. Vamos lá, ponto e vírgula, matriz de tabela, tá? Matriz de tabela é onde estão todos os dados da tabela, tá? Ó, onde estão todos os dados da tabela. Não precisa a gente incluir o título, tá? Ponto e vírgula, aí diz o número do índice, tá? Então eu vou contar a partir de onde eu selecionei, só que eu não vou contar por colunas, tá? Vou contar por linhas, ou seja, de cima para baixo. E qual é a linha que eu quero ter como resultado? Eu quero ter como resultado a linha 8, tá? Que é onde está o total. Então, eu gostaria que vocês me dissessem aí, com base o seguinte, eu quero ter como resultado a linha 8. Então, qual o número do índice que eu insiro aqui? Vamos lá? Me dê essa resposta aí, por favor. Qual o número do índice que eu vou colocar ali na planilha? Vamos lá, me dê um resultado aí, por favor. Qual o número do índice que eu vou utilizar? Lembrando que eu vou contar linha por linha a partir de onde eu iniciei a seleção. Vamos lá, Vitor, vamos lá, Maria, vamos lá, Joelma, Isael, Lucas. Você bugou aí, Vitor? Foi. Ó, lembra-se que o número do índice, você vai contar a quantidade de linhas que tem, tá? A partir do início da seleção. Eu só iria ter 8, mas aí um eu não conto. 7. Vamos lá, pessoal. O próprio número, como assim, Joelma, o próprio número? Não entendi.
Eu acharia que seria 8, né? Ah, Joelma, 8. Lembrando que a gente não conta, pessoal, pelo número da linha ao lado, ou seja, linha 1, 2, 3, não. A gente conta a partir de onde nós iniciamos a seleção, tá? Então, Lucas, 7. 8. E aí, Maria? Na opinião de vocês aí, Maria, ou na sua opinião, Maria, qual é o número do índice? A Ó, a linha em Maria tá branco conta. dormindo. Conta também, tá? Ó. Então, se a gente vir aqui, por exemplo, a linha A dá 2, que é 7 onde eu só. comecei a... Ó, a linha 2, onde eu comecei a seleção, agora ela vai ser compreendida como 1, tá? Então, Então só ó, dá 1 7. para os nomes, 2 para os meses, 3, aliás, 2 para fevereiro, 3, não, deixa eu voltar aqui. 1 para os nomes, tá? 2 para o mês de janeiro, 3 para o mês de fevereiro, 4 para o mês de março, 5 para o mês de abril, 7 para essa linha em branco, tá? Que foi só formatação. Então, eu quero ter como resultado o 8, tá? A linha de número 8. Então, eu coloco aqui, ó, 8, aí ponto e vírgula, eu vou querer esse valor exato ou aproximado. Então, eu vou querer exato, eu quero saber o que cada um vendeu, tá? Ó, vou fechar o parênteses, e agora eu vou colocar aqui Maria. Olha lá, ó. Eita, deu um erro aqui na Maria. Aliás, deu um erro na forma. Deixa eu ver aqui, viu? Ou seja, deu um erro de referência, a fórmula está errada. Deixa eu ver aqui. Onde foi? Deixa eu ver se é só... Porque uma coisa que pode dar errado, muitas vezes a gente vai colocar, por exemplo, vou colocar aqui se for o 7, eu acho que ele não contou. Ah, beleza, pessoal, ele não contou a linha em branco, tá? Ele não contou com a linha em branco, o errozinho aqui, ó. Tá? Então a linha em branco aqui ela não é levada em conta. Então, a linha dos nomes é a linha 1, a linha de janeiro é a 2, a linha de fevereiro é a 3, a 4 é março, Ah, pessoal, não, estava certo. Eu que coloquei 8 lá, fiquei conversando, esqueci e coloquei 8. Tá certo mesmo, ele conta com a linha em branco. Tá, ó lá, 7. Tá, ó. Foi eu que errei quando coloquei 8. Tá, o erro foi meu aqui. Então, ó, coloquei 7 aqui, tá? Então, a linha em branco ela conta assim, só corrigindo aí. Aí observa, o vendedor Vitor, quanto foi que ele vendeu? 10.500 ou 10.577. Se eu colocar agora Maria, tá? Maria vendeu 74 mil. Joelma, por exemplo, vendeu 19 mil. O Isael vendeu um valor tão grande que nem coube aí. Vamos lá, 121 mil. E o Lucas, que eu errei o nome, tá? Tem que digitar o nome, ok? O Lucas, ele vendeu 33 mil, ok? E aí, pessoal, não é fácil? Acharam fácil essa questão aí do PROC-H? O que é que vocês me dizem aí? Bem, pessoal, todo mundo entendeu aí? Me dá um feedback aí, se for o caso eu refaço, tá? E aí, todos entenderam aí como eu cheguei ao resultado? Eu fiquei mais na questão da fórmula. Você ficou com dúvida na questão da fórmula? Uhum. Vamos lá. Vou apagar e vou refazer ela comentando novamente, tá? Vou apagar aqui, tá? Ou seja, apagar a fórmula e o resultado. Então, vamos lá, presta atenção aí novamente, ó. Igual PROC-V, aliás, PROC-H, PROC-H. né? Isso. Então, ó, lembrando que o PROC-H é uma procura na horizontal, ou seja, por linhas, tá? Então, valor procurado, olha lá, ó. O valorzinho aqui onde eu vou digitar o nome, Que é tá? o Que está em C12. branco, ou seja, o nome do vendedor. Matriz da tabela, tá? Seleciono todos os dados da tabela aqui. Ponto Ponto e e vírgula. vírgula. Número de índice, exato, número de índice, porque nós vamos procurar qual é o número da linha que eu quero ter como resultado, tá? Então, ó, Uhum. primeira linha aqui, ó, 1, janeiro 2,
fevereiro 3, março 4, abril 5, linha em branco 6 e o total 7, tá? Então, eu coloco lá 7, tá? Porque é uma procura por linha, tá? E eu quero que esse valor ele seja exato, tá? Se ele não tiver o nome correto lá, ele simplesmente não vai me dar o resultado. Então, se eu colocar aqui Maria, observa que tem resultado. Se eu colocar aqui José, por exemplo, ó, não tem o José na lista, tá? Então, não vai. Então, tem que ser um valor digitado exato. Por exemplo, você pega aí o nome de algumas pessoas que é meio complicado, com Y, 2L, 2N, não sei o que lá. Se a pessoa digitar errado, ele não vai ter como resultado. Então, a gente tem que fazer essa busca aí pelo nome exato, tá? Ok? Então, ó, Israel. O que não vai fazer diferença aí, pessoal, é a questão do se é maiúsculo ou Maiúsculo e minúsculo. minúsculo. Mas, por exemplo, a acentuação, se tiver lá na colunazinha com acento, você tem que fazer a pesquisa também com acento, tá? A única coisa que não vai ter diferença é se for maiúsculo ou minúsculo, ok? Entendeu agora, Vitor? Entendi. Maria, entendeu agora? Maria? Beleza, Maria. Joelma, Isael, Lucas. E aí, entenderam aí como é que funciona, pessoal? Posso passar para o próximo? Beleza. Vamos lá, né? Lembrem de anotar aí as observações para vocês fazerem os exercíciozinhos, tá? Vamos lá. Pessoal, vou continuar aqui, tá? Vou pedir mais uma planilhazinha em branco. Para a gente ver aqui uma... Isso. Então, ó, eu acho que hoje deve chegar em umas 10 planilhas mais ou menos ali, tá? Oh, Vamos lá. Jesus. Então, ó, na sequência, isso aí quer dizer também, quanto mais páginas aqui nós vamos vendo, mais exercícios vocês têm. Vamos lá. Na sequência, a próxima função é a função escolher. Pessoal, eu vou ser sincero a vocês, eu não vi ainda como é que eu posso dizer para vocês aí, uma utilidade para a gente usar essa função escolher, tá? Mas vamos lá. Então, a escolher, ela não calcula, ela só escolhe de acordo com o índice que você colocar. Por exemplo, deixa eu colocar um zoom aqui para vocês poderem acompanhar ela. Só um instante aqui. Um zoom. Vamos lá. Vou colocar aqui igual. Na tela, vai. Tá? Só ampliar Oi? na tela que vai. Não precisa dar, não. Na Tá. tela de celular, Pronto, o computador beleza. vai. Pronto, então tá certo. Então, coloca aqui escolher, tá? Abra um parênteses, aí diz o seguinte aqui, ó, número do índice, tá? O que é que eu quero ter como número do índice? Digamos que eu vou colocar aqui 4, tá? Aí ponto e vírgula, aí eu vou colocar o primeiro vetor. Por exemplo, digamos que eu coloco aqui, ó, janeiro, aí abro aspas e fecho aspas. Só um detalhe que muitas vezes as pessoas, elas se engana, é que quando a gente vai colocar aspas, observe que nós temos aspas simples e aspas duplas, tá? Aí, às vezes, as pessoas querem colocar 2 vezes as aspas simples. Não vai funcionar, tá? Então, tem que segurar Shift, isso, tem que segurar Shift para colocar aspas duplas. Aí eu coloco lá, por exemplo, fevereiro. Eu só não tenho como clicar e arrastar, já errei aqui que eu esqueci as aspas, tá, pessoal? Tem como clicar e arrastar? Não. Nesse caso, tem que digitar mesmo. Fevereiro. Ponto e vírgula. Março. Fecha aspas. Vamos lá. Abril. Ponto e vírgula. Maio. Ponto e vírgula. Junho. Errei aqui as aspas. Junho. Aqui, ó. Julho. Agosto, aí vem aqui ponto e vírgula, setembro, outubro,
novembro, dezembro. Vou fechar aspas. Olha só que função besta, digamos assim. Eu digo, ó, escolha o índice de número 4. Então, o primeiro, obviamente, já é janeiro, o segundo, fevereiro, o março é o terceiro e abril vai ser o quarto. Então, aqui, ó, quando eu teclar Enter, ele já dá o resultado como abril, tá? Então, ele só vai mostrar qual o número de índice. Por exemplo, vou apagar o 4, vou colocar o 7. Observa que ele vai dar o junho e assim sucessivamente. Então, assim, é uma fórmula que eu não acho muito interessante, não. Tá? Ou seja, também não vejo muita utilidade para ela. Ok? Mas apesar que aqui ele já dá um exemplozinho aí de uma questão de um sorteio de prêmio. Tá? Pessoal, entenderam aí esse cálculo, melhor, essa fórmula, super fórmula aí de escolher? Sim. Simples, né? Simples. Pessoal, o exercício do capítulo 5 aí, o meu está na página 122, o de vocês aí está em algo próximo, que é o sorteio 110. de prêmio Shopping Central, 110, pronto. Tá? Então aí vocês façam também, por favor, essa funçãozinha aí. E vou seguindo aqui para o capítulo. Oi? Nada não, pode prosseguir. Tranquilo, Já né? Vamos tem lá. moto no sorteio. Vamos lá. Olha só, agora vem umas funções que ela data e hora, tá? E que ela tem o objetivo, eu vou apagar esse primeiro aqui, ele tem mais o objetivo de dar um resultado de data, tá? E com base em alguns parâmetros, é interessante. Por exemplo, se eu colocar agora assim, ó, igual, né? Eu vou dar 2 cliques aqui no agora, tá? Eu vou só abrir parênteses e fechar parênteses. Por quê? Quando eu coloco o agora, eu não tenho nada como dar como referência, por isso que eu não coloquei nada ali dentro. E esse agora, ele vai pegar a data, ou seja, dia, mês, ano, horas e minutos, tá? Se vocês observarem, porque aí vocês não conseguem visualizar a minha data e hora aqui, mas ele vai pegar exatamente a mesma data e hora do meu computador. Aí vem um detalhe, se a minha data e hora do computador estiver errada, ele vai me dar errado também, tá? Basicamente, qual é a vantagem de você utilizar esse data e hora, tá? Suponhamos que amanhã eu abra essa planilha e ele vai sempre mostrar a hora do momento que eu abro ou atualizo a planilha. Então, esse valor aí, ele vai estar aqui, por exemplo, igual ano, ó. Aí o ano, eu preciso de um número de série, ou seja, preciso de uma referência. Eu já tenho uma fórmula, aliás, eu já tenho um resultado aqui que tem um ano, ó. Eu vou clicar aqui no A1, tá? Eu vou fechar o parênteses, vou teclar Enter. Aí observa que ele já foi descobrir qual é o ano, tá? Dentro de todos os valores. Ele já consegue fazer essa identificação, certo? Da mesma forma que eu posso chegar aqui e colocar mês. Aqui, ó, mês. Seleciono lá a data, teclo Enter, ó, e ele já diz que o mês é o mês 4. Se eu colocar aqui, ó, igual, por exemplo, dia, vamos lá, dia, vou dar 2 cliques aqui, ó, número de série, pronto. Observe que, ó, estamos em 2020, o mês é 4, dia 15. Professor, e a hora? Tem como? Tem, ó, igual, hora, tá, ó, hora, aí vou lá dar um clique, tá? E ele já disse que é 9 horas. Observe que agora há pouco estava 9:02, agora já está 9:03, então essa hora aí ela vai sendo atualizada, tá? Aí eu coloco lá, por exemplo, minutos. Tem como, pessoal? Tem minutos, olha lá. Observe que 4 minutos, tá vendo, ó? Então ele vai sendo atualizado. Será possível que tem segundos? Tem segundos também, ó. Segundo, a gente não está vendo, mas o cálculo do segundo está sendo feito. Então, 29 segundos, tá? Então, observe que a gente pode utilizar toda a questão de uma fórmula para conseguir organizar a questão de tempo, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo,
Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver se eu consigo ter uma ideia aqui que eu tive agora há pouco e pronto, eu usei a função de agora, né? Se eu usar a função aqui, por exemplo, ao invés de agora, eu utilizar hoje, por exemplo. Ó, hoje, vou fechar parênteses. Observe que hoje é 15/4/2020. A diferença do agora, porque o agora ele apareceu a hora exata, minutos, tudo certinho. E o hoje ele só me dá apenas a questão do como é que eu posso dizer aí? Da data, ele não mostra a hora, certo? Pessoal, alguma dúvida aí nessas funçõezinhas aí de data e hora? Hein, pessoal? Vamos lá? Tranquilo. Tranquilo, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui mais funçõezinhas para mostrar para vocês. Tem algumas aqui, umas assim que eu não vejo muita utilidade, mas deixa eu ver aqui uma que vocês possam Um usar. dia de trabalho. Uma semana. Pronto, tem uma aqui, pessoal, tem uma aqui, deixa eu ver aqui. Pronto, eu posso fazer até assim, ó, igual, porque são vários. Dia da semana, por exemplo. Eu vou aqui e pego essa referência, tá? Eu poderia ser com aquele ali que tem só 15/4. Qualquer um dos. Qual o dia da semana hoje? Hoje é o dia 4, ou seja, hoje é o quarto dia da semana, quarta-feira, né? Então é o dia 4. Só um detalhe, tá? Eu vim descobrir há poucos anos aí que domingo é o primeiro dia da semana, né? Aliás, eu vim. Muita gente acha que o primeiro dia da semana é segunda e na verdade é o domingo. Tá? O domingo é quando começa a semana e aqui no Excel ele calcula também dessa forma. Então ele calcula o domingo como o primeiro dia, tá? Ok aí? Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu pedir mais uma planilha aqui para mostrar um cálculo bem interessante e que é muito útil. Olha só, às vezes a gente passa em algum local que tem, principalmente obras públicas, que uma obra pública, quando ela vai ser feita, é colocada aquela placazinha lá na frente, aquela placa enorme, dizendo que quando a obra vai começar e quando a obra vai finalizar, tá? Então ele dá todos o valor da obra e tudo mais. Como é feito aquele cálculozinho ali para saber se a obra vai terminar no prazo correto, que a gente sabe que é uma raridade quando isso acontece, né? Então, digamos que eu vou montar aqui uma planilhazinha. A gente vai utilizar uma fórmula chamada de dias trabalhados, ou seja, quantos dias a obra vai ser construída. Então, começando hoje, daqui a, por exemplo, digamos que a obra vai ser concluída em 165 dias. Então, contando hoje só os dias úteis, 150 dias, qual vai ser a data que essa obra vai finalizar? Basicamente é essa. Então, vou colocar aqui, ó, projeto, construção projeto de construção complexo esportivo, escorrego da Catita, por exemplo. Vamos lá. E aqui eu coloco da seguinte maneira, ó, data, vou aqui mais abaixo, data inicial, quando a obra vai começar, tá? Eita, sem querer eu coloquei demais aqui. Vamos lá. Quando a data vai começar? Aliás, a obra vai começar. Digamos que a obra vai começar no dia 30/4/2020, digamos assim. Isso aqui vai ser quando a obra vai começar, tá? Aí, olha só, quantidade de dias para a conclusão da obra. Pessoal, eu quero tudo isso aqui numa fórmula só, tá? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Observe que eu alterando aqui a altura da fórmula, ela não quebra. Então,
eu vou aqui, ó, aqui no grupo de alinhamento e tem um botãozinho aqui com o nomezinho aqui, ó, quebra de texto automaticamente. Quando eu clico, observa que ele já ajusta, tá? Eu posso centralizar ele aqui, os dois, inclusive, e observa que tudo fica numa linha só, tá? Então, existe essa possibilidade. Digamos que a quantidade de dias de obra vai ser no planejamento, ó, vou alinhar aqui bem certinho, vai ficar bonito. Então, a quantidade de dias da obra vai ser no dia... Aliás, vão ser 158 dias de obra, tá? Aí, mais abaixo aqui, eu estou organizando os dados. Tudo é um planejamento. Então, vou colocar aqui, ó, feriados e recessos, por exemplo. Se tiver, né? Se não tiver, não tem problema. Vou só aumentar aqui um pouquinho, vou ficar mais interessante. Pronto. Aí eu vou dizer o seguinte, que eu tenho um feriado no dia 7/5/2020, tá? Eu tenho outro no dia 8/5, tá? 2020. Eu tenho um no dia 11, aliás, vou colocar 12, né? Que é o dia dos namorados. Tem para quem trabalhar nesse dia. Vamos lá. 12/6/2020. Eu tenho um no dia 15/6/2020. Eu tenho também 8/2020, tá? Então, eu vou aqui já colocar esses dias, eu sei que vai haver uma pausa na obra, certo? Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, nessa mesma linha aqui, eu vou colocar aqui, ó, data de conclusão, ou seja, quando essa obra ela vai terminar, tá? Então, vamos fazer esse cálculo já para saber qual é a previsão de término dessa data, ou melhor, dessa obra. Então, vou colocar lá, ó, igual, tá? Ó, dia, cadê aqui? Dia trabalho, vou dar 2 cliques aqui, e ele diz o seguinte, me diga qual é a data inicial, ó, a data inicial está aqui, tá? Ponto e vírgula, qual é a quantidade de dias que vai ter a obra? Tá? Eu vou lá e clico. Se por acaso não tiver feriados, não tem problema, a função já está prontinha, é só isso. Mas como nós colocamos aqui os feriados, aí aqui eu coloquei o ponto e vírgula, seleciono todos os feriados e eu fecho parênteses, apenas isso. E observa que ele me dá um código, pode acontecer bastante isso com vocês, tá? Ele está me dando um valor aí que não é uma data. Então, ele é um valor que a gente diz que é um tipo de dado geral. Aí vocês podem observar aqui, ó, que no grupo de ferramentas de números, eu tenho aqui, ó, geral, mas eu quero que ele me dê isso daqui como data. Então, eu vou clicar aqui na setinha e vou colocar aqui, ó, data abreviada ou data completa. Um dos dois vai funcionar, certo? Aliás, vou colocar data completa. E observa que ele já diz o seguinte, ó, essa obra ela vai ser finalizada na terça-feira, dia 15 de dezembro de 2020. Tá? Então, a data exata, ou melhor, a data exata seguindo esse cronograma aí, tá? Que a obra vai finalizar, certo? Então, quer dizer, do dia 30, contando 158 dias trabalhados na obra, o complexo esportivo aí estaria pronto no dia 15, ok? Pessoal, todo mundo entendeu aí? Vamos lá. Todos entenderam? E aí? Não entendeu? Vamos lá. Quem mais entendeu ou não entendeu, por favor, se posicione aí. Vitor, Isael, Maria, Lucas. Vamos lá, pessoal. Se pronuncia aí. Entendi. Beleza, Maria, vou repetir. Beleza. Olha só, vou apagar aqui, tá, Maria? Presta atenção aí. Olha só, algumas informações nós tivemos que passar, tá? Primeiro, quando é que vai começar a obra? Qual dia que começa a obra? Qual a quantidade de dias planejados de trabalho? Por exemplo, uma empeleiteira, quando ela vai empeleitar uma obra, tá? Com o governo, por exemplo, ela cobra o valor de acordo com
que vai decorrer a obra. Ela não vai chegar assim, por exemplo, no olho e vai dizer, ó, eu vou gastar 10, aliás, me dê tanto aí. Não, ela vai fazer um cálculo, por exemplo, eu vou gastar 10 dias, por exemplo, 20 dias, 30 dias, me dê tanto. E é assim que, inclusive, os pedreiros trabalham para a gente, tá? Por exemplo, a gente vai empeleitar uma casa com um pedreiro. Aí o pedreiro vai dizer o seguinte, me dê 15 mil para me deixar a sua casa pronta. Por quê? Porque ele sabe, ele tem uma ideia, tá? De quantos dias ele vai passar fazendo aquela casa. E aí, obviamente, ele divide pela diária dele, tá? Então, aí o que é que ele faz? Por exemplo, suponhamos que ele imagina que ele vai gastar, vai passar 3 meses construindo a sua casa. Por exemplo, 3 meses dá 3 vezes 12, dá 36, aliás, mentira, 96 dias, mais ou menos, tá? Dá mais ou menos 96 dias aí. Aí ele vai dizer, bom, eu vou pegar esses 15 mil e vou dividir por 96, então a minha diária vai sair tanto. Para ganhar mais aí. Ele simplesmente na obra, ele sai mais tarde da obra. Por quê? Porque ele quer terminar a sua obra o quanto antes. Então, se estava planejado, por exemplo, na cabeça dele de passar 30 dias, ele vai tentar 5 dias, ou seja, ele ganha aí, trabalha um pouquinho mais, mas ele ganha 5 dias. É geralmente esses cálculos que eles fazem aí, quando a gente vai contratar. É a mesma coisa, ela tem uma ideia de quantos dias vai gastar na construção daquela obra, né? E às vezes acontece, por exemplo, porque muitas obras às vezes paralisam, né? De a empreiteira imaginar que vai dar, por exemplo, 158 dias, mas está chovendo, não dá para trabalhar, mas ela tem que pagar os funcionários estão lá para trabalhar. Então, chovendo, por exemplo, para construir atrasa muito, muita coisa não tem como ser feito. Então, quando chega lá, ao invés de 158 dias, já 200 dias. Aí o que é que ela diz? Acabou o dinheiro. Paralisa a obra porque faltou dinheiro, né? E assim a gente vai seguindo. Vamos lá. Aí aqui, ó, data da conclusão. Tendo em vista que a obra vai começar no dia 30/4 e serão 158 dias, tá, de obra, e existem os feriados, tá? Quando é que essa obra vai concluir? Então, ó, vou lá, igual, por exemplo, data, aliás, deixa eu ver aqui, alguém esqueceu da aula, só vai entrar agora. Vamos lá. Na verdade aqui, dia trabalho, tá? Ou seja, quantos dias serão trabalhados. Aí diz aqui, ó, dia trabalhado, aliás, data de início, aí eu vou colocar lá o 30/4, tá? Ponto e vírgula. A quantidade de dias da obra que está planejado, tá? Ponto e vírgula. E aqui os feriados. Então, eu vou fazer agora com vocês com feriados e sem feriados, tá? Coloquei lá, Maria, todos os feriados e observa que a obra ela vai terminar, ou seja, está prevista, por isso que a gente vê na plaquinha lá. Deixa eu ver agora aqui, deixa eu ajudar um aluno aqui que quer entrar aqui, deixa eu ver. Só um instantezinho aqui. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, ó, nesse caso aí, a data prevista que a gente vê nas placas lá, né, de construção, dizendo, ó, data prevista para a conclusão da obra. Então, terça-feira, 15 de dezembro de 2020, tá? Mas digamos que eu vou tirar os feriados. Digamos que o prefeito aí diz o seguinte, não, eu quero que essa obra esteja pronta o quanto antes. Ou seja, vai ser de domingo a domingo. Observe que do dia 15, tá? Ou seja, 15 de dezembro, agora ela vai terminar no dia 8 de dezembro. Tá? Então, observa que aí já agilizou, ok? Então, feriados e paradas é só quando há quando existe alguma data prevista, né?
Quando não... E aí, Maria, entendeu agora? Maria, entendeu? Enquanto a Maria responde, pessoal, deixa eu só pegar uma água aqui e já volto, tá? E aí, pessoal, tranquilo, né? Todo mundo entendeu aí? Fácil, né? Como vocês fazerem, ok? Vamos lá, vamos continuando aí. Pessoal, no capítulo 6 tem só um exercíciozinho aí que é para contagem de vídeos, ou seja, suponhamos aqui, vamos ver lá, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Deixa eu voltar aqui, por favor. Que a gente pode fazer essa questão dos dias trabalhados. Suponhamos que Maria... Não, deixa pra lá. Ia fazer, mas desisti. Vamos fazer outra coisa aí. Vou deixar o exercíciozinho para vocês fazerem, tá? O exercício do capítulo... Deixa eu ver aqui, viu? Do capítulo 6, viu, pessoal? O exercíciozinho do capítulo 6. Vai ter bastante coisa para vocês fazerem hoje, tá? Vamos lá. Passando aqui, vou pedir mais uma planilhazinha aqui, tá? Para a gente ir continuando. E agora nós vamos fazer uma contagem de números, tá? É bem interessante essa função, eu acho ela interessante, gosto dela. Vamos lá. Olha só, na sequência eu vou colocar aqui, por exemplo, vou misturar alguns valores com letras, com nomes, tá? Vou só... deixar ele aqui, ó, esses valorzinhos aqui, tá? E agora eu vou colocar aqui, ó, somente números. Olha lá como o Excel é bem inteligente nesse aspecto, tá? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, igual conte, por exemplo, e eu vou colocar aqui, ó, conte num. Então conte número, na verdade é uma contagem de números aí. E eu vou simplesmente selecionar todos os valores aqui que eu acabei de inserir. Quando eu teclar Enter, ou seja, fechar parênteses e teclar Enter, observe que ele só contou os números para mim. Então, ó, ao todo são 7 valores. Mas observa que 2 aqui, ó, por exemplo, na linha, aliás, na célula A2, eu coloquei S23. Então, pelo fato de ter uma letra, ele já não considera mais como número. Tá? Então, ele nem considerou como número nem o 2, né, o A2, nem o A4.
Então, foram duas referências aí que ele não entendeu como letras, tá? Entendeu aí? Que legal. Ou seja, tem lá uma sequência todinha. Agora, se eu colocasse aqui, olha a diferença, por exemplo. Quantidade, por exemplo, vou colocar quanti.valores. Pessoal, agora número só tem 5. Então, digamos que eu coloque aqui, ó, conte, ponto, aliás, já tem aqui, ó, eu vou selecionar novamente, vou selecionar os valores novamente, vou teclar Enter, aí observe que agora ele vai dar 7, quer dizer, existe 7 valores aí, tá? Desses 7 valores, apenas 5 são considerados números, mas digamos que eu vou apagar um aqui, ó, então observe que ele já diminuiu a quantidade de números e ele já diminuiu a quantidade de valores. Se eu colocar aqui, ó, quanti vazios, por exemplo, ou seja, eu quero saber aqui qual a quantidade de valores que estão vazios. Então, posso clicar aqui, ó, igual, conte, deixa eu ver aqui, ó, contar vazio, ó, tá? Seleciono, ok, ó. Observe que existe um vazio. Então, aí você pode criar um relatório, ó. 4 são números, tá? Ou melhor, temos 6 valores, dos 6 valores, 4 são números e um está vazio, e um está branco. Então, observe que existem funções aí para tudo que vocês imaginarem na vida, tá? Entendido aí, pessoal? Todo mundo entendeu essa questão do conte aí? Hein, pessoal? Entenderam o conte? Foi bem rapidinho aí, porque eu achei ele mais fácil aí. E aí, todos entenderam? Me dá um... Beleza. Vamos lá. Vamos continuar aqui, que agora vai ficando mais interessante, tá? Com o excesso aqui de conteúdo, tá, pessoal? Isso quer dizer que eu vou liberar vocês mais cedo hoje para que vocês possam ir fazendo as atividades, tá? Vou só concluir esse capítulo 7 aqui. Vamos lá. Eu vou pedir mais uma planilha, tá? Para que a gente possa fazer agora uma função chamada de conte-se, tá? O Excel ele é muito do nosso dia a dia. Então, quando eu falo conte-se, basicamente conte os valores se. Aí eu vou, quando se fala em si, é porque existem critérios, tá? Então, é se verdadeiro ou se falso. Lembra, não lembro se a gente colocou aquela função de se lá para calcular a média dos alunos, mas se não tiver, a gente vai contar ainda. Por exemplo, se os alunos tiveram uma nota maior ou igual a 7, o aluno vai ser aprovado, caso contrário, ele vai ser reprovado. Eu posso criar também uma conte-se os alunos forem aprovados. Então, ele vai contar para mim quantas pessoas passaram na turma e ele vai contar quantas pessoas ficaram na turma. Então, eu posso fazer basicamente isso daí. Ou eu posso utilizar, por exemplo, para saber quantas pessoas pagaram. Digamos que você trabalha numa empresa, um exemplo, um provedor de internet, e está lá uma lista de todo mundo, tá? E você quer saber quantas pessoas pagaram esse mês e quantas pessoas não pagaram. Por quê? Todas as empresas, elas trabalham com um esquemazinho de perda. E o que seria perda, tá? Perdas são aquelas mensalidades, por exemplo, que não entram. O provedor de internet, ele diz o seguinte, bom, todos os meses, tem que pagar pelo menos uma quantidade X de clientes para eu conseguir honrar os compromissos. Pagou, não pagou, não pagou. Eu vou deixar mais bonitinho aqui, tá? Já que eu falei essa questão de mensalidades aí, vou colocar aqui José Sebastiana
Creuza, Benedita, Juvelita, deixa eu ver aqui mais, viu? Nomezinho assim, umas pérolazinhas aí. Vou colocar o Embedero no Milton. Ó, o Embedero no Milton. Deixa eu dar uma. Vou colocar. Tá bom esse aí, né? Dá para vocês entenderem aí qual é a listazinha. Vou colocar aqui, ó. Pagou. Não pagou. Então, eu quero basicamente calcular quem foram as pessoas que pagaram, ou seja, a quantidade de pessoas que pagaram e a quantidade de pessoas que não pagaram. Então, eu vou aqui, ó, igual. Conte-se, tá? Eu quero que conte, ok? Entre todos os clientes, ou seja, todos os pagou e não pagou. Vou colocar um ponto e vírgula, abro aspas e eu vou colocar o critério. Por exemplo, pagou. Tá, ó. Veja bem lá que legal. Fecho parênteses e teclo enter. Quantas pessoas pagaram? 3 pessoas. Aí agora vamos ver quantas pessoas não pagaram. Então, igual, ó, conte-se, seleciono o intervalo, ponto e vírgula, e entre aspas eu coloco o critério, ou seja, não pagou. Fecho parênteses, e agora aqui eu teclo enter. Então eu tenho 6 clientes, ó. Então 3 pagaram, quer dizer, tá um 50% aí. Se eu colocar, por exemplo, aqui, digamos que a Benedita pagou, ó. Vou lá, ele atualizou, observe que automaticamente ele já vai atualizar todo o sistemazinho aí, tá? Então eu posso ter, digamos, um controle. Eu posso colocar, por exemplo, digamos, valor da mensalidade. Todos é o mesmo valor, digamos assim, para, né? O valor da mensalidade, digamos que seja R$50, tá? Para todo mundo, um exemplo. E olha, só para vocês verem aqui, ó, por exemplo, valor arrecadado, valor a, vou colocar um A, arrecadar. Que a partir de um valor, a partir de uma planilha, você pode fazer um relatório minucioso de todas as informações. Por exemplo, posso colocar igual, por exemplo, as pessoas que pagaram vezes o valor da mensalidade. Então, quer dizer, até agora entrou quanto? R$200. Ah, mas eu quero saber ainda quanto tem para entrar. Ó. Então, eu clico lá, vezes o valor. Então, ó, 200, até agora entrou R$200, ou seja, apenas 4 pessoas pagaram, mas ainda falta entrar R$100. Então, quer dizer, a partir daí se faz todo um controle também financeiro, se for o caso, tá? Para saber quanto é que tem para receber e blá, 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 blá. Certo? Todo mundo entendeu aí esse conte-se? E aí, pessoal? Todo mundo entendeu aí o conte-se? Maria entendeu. Quem mais aí entendeu? Vamos lá, pessoal. Acordem aí, por favor. Vitor entendeu. Beleza. Israel, Lucas. Ok. Pessoal, fácil, né? Não é bem fácil aí. Deixa eu só pegar aqui que eu tenho pronto, só para favorecer aqui, para agilizar para vocês. Deixa eu ver aqui se eu acho ela também. Não lembro. Não lembro onde eu coloquei aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver só se é um aqui. Para não dar outro exemplo aqui que será bem útil. Só um instantezinho, pessoal. Deixa eu ver
se eu encontro aqui um exemplo diferente. Um outro exemplo aqui, mas eu não lembro, tá? Onde está? Vamos lá. Pessoal, continuando aí, tá? No exercício do capítulo 7, vem outra planilhazinha aí, utilizando estatísticas de rendimento escolar dos alunos. Tá? Então, as escolas utilizam muito, porque, por exemplo, ela vai saber a quantidade de aprovados numa turma, a quantidade de reprovados numa turma, automaticamente ela já vai definir vai gerar um gráfico, que vocês vão ver também como criar gráfico, e esses gráficos aí, eles servem para dizer o seguinte, por exemplo, ó, 60% da turma passou, 40% não passaram, então existia esse controlezinho aí e cobrar do professor para que não fique um número maior que 40% da turma. Tá? Então, existe toda uma formazinha de estatística. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Viram aí o quanto o Excel ele pode ser útil para a gente no nosso dia a dia? Todos entenderam aí? Sim, professor. Então, ó, vocês têm aí exercícios da turma, aliás, do capítulo 3 ao capítulo 7, tá? Então, faz o seguinte, todos esses exercícios vocês fazem ele na mesma planilha, tá? Na mesma planilha vocês vão colocando da forma que eu estou fazendo aqui, planilha 1, 2, 3, e aí vocês façam todos e enviem para o meu e-mail, por favor. Conseguem fazer hoje? Tudo bem? Entendeu aí, Tá. Maria? Zael, Joelma, Vitor. Ok, pessoal? Então, ó, Ainda hoje. de preferência, tá? De preferência ainda hoje. Quem não puder hoje, mas vai envia durante a semana, tá? Agora não deixem de enviar, tá? Tá Eu vou certo. só avisar aqui no grupo para fazer os exercícios dos capítulos, ou melhor, de todos os capítulos. Ok? Beleza? Aí, olha só, para não prolongar muito, até mesmo porque tiveram muitos alunos que falam, esticar aqui, a gente vê 10 capítulos. Então, consecutivamente, quem assistir nas próximas aulas vai ter uma dificuldade maior. Tá? Então, vou liberar vocês mais cedo para que vocês também já possam agilizar os exercícios aí. Tranquilo? Então, pessoal, sendo assim, tenham um bom dia, tá? Uma boa semana e quarta-feira estaremos aqui, tá? Tá. Ok? Vou liberar vocês mais cedo. Tchauzinho aí para todo mundo. Quem quiser sair, pode sair, tá? Estão liberados. Tchau. Tá.